tema de hoje, no Céu e Inferno, é o retorno ao plano espiritual, de espíritos felizes, onde nós vamos refletir juntos a necessidade da nossa reforma íntima para que possamos chegar ao plano espiritual nos sentindo mais felizes. Então, como de hábito, nós vamos fazer a leitura do livro Reflexões, volume 1, são mensagens do Dr. Erma, psicografado pelo nosso querido saudoso Altílio Caríssimo Panfilo. E a lição de hoje é a lição 91, que nos diz assim: a custa de vencer no mundo, com os desejos aliciados por prazeres ou por sugestões de ganho fácil, o homem vai se deixando envolver pelas ideias mais esquisitas, abandonando a sua natureza divina como se ele vivesse apenas no presente, ou ainda como se todos os valores do espírito devessem ficar para trás, dando-se importância apenas aos valores momentâneos da vida atual. É uma reflexão que vem bem no momento aqui do nosso estudo da noite de hoje. Então, agora, meus irmãos, vamos unir os nossos pensamentos, os nossos corações, pedindo amparo ao nosso Pai Celestial para o nosso estudo e que Ele nos envolva, a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, na luz do seu amor infinito. Senhor meu Deus, estão aqui esses teus filhos, encarnados e desencarnados, infinitamente agradecidos por esse momento, Pai, onde vamos refletir sobre as leis da vida, sobre as leis que regem o mundo espiritual e nós aqui na Terra. Nós nos sentimos, Pai, como sempre, amparados por Ti. Mas ainda pelas nossas dificuldades, te rogamos que nos sustente nesses momentos, que possamos ser agraciados nos benefícios que emanam de Ti, que são de amor, de paz, de compreensão e de crescimento espiritual. Mas que possamos, Pai querido, estar com os nossos corações abertos e as nossas mentes ligadas a Ti, para que esses benefícios possam realmente penetrar em nós e que possamos colocar todos essas intuições na prática do bem e do amor e da verdade. E assim, Pai, na certeza do Teu amparo, te rogamos ainda que Tu envolvas todo o ambiente da nossa casa, os trabalhos que estão aqui sendo desenvolvidos, pelo plano espiritual e também os trabalhos do plano material, que o Teu amor possa envolver cada canto e recanto desta casa e que seja em Teu nome, meu Pai, que possamos iniciar o nosso estudo sobre o céu e o inferno da noite de hoje. Graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje nós estamos estudando a segunda parte do livro Céu e Inferno, que nos fala dos espíritos felizes. E o espírito que nós vamos estudar hoje, a mensagem, é do Jean Renaud, essa comunicação foi dada na Sociedade Espírita de Paris e foi uma comunicação espontânea. Então, eu vou fazer a leitura rápida aqui do nosso estudo, é pequenininho, e depois vamos fazendo os nossos comentários. E aí o nosso Jean Renaud nos diz assim: meus amigos, como é esplêndida esta nova vida! Semelhante à luminosa torrente, ela arrasta em seu curso imenso os espíritos inebriados pelo infinito. Passei das sombras da matéria à aurora brilhante que faz antever o onipotente. Após a ruptura dos laços materiais, abrangeram meus olhos novos horizontes
e eu vivo e desfruto as maravilhas suntuosas do infinito. Salvei-me não pelo mérito dos meus serviços, mas pelo conhecimento do princípio eterno que me fez evitar as nódoas produzidas pela ignorância na pobre humanidade. A minha morte foi abençoada, apesar dos meus biógrafos, os cegos, a julgarem prematura. Lamentaram alguns espíritos nascidos da poeira e não compreenderam, nem compreenderão, o quanto o silêncio em torno do recém-fechado túmulo é útil à causa do espiritismo. A minha tarefa estava terminada. Os meus predecessores seguiam na rota. Eu atingi o apogeu no qual o homem, depois de dar o que de melhor possuía, não faria mais do que recomeçar. A minha morte reaviva a atenção dos letrados, encaminhando-a para a minha obra capital, atinente à grande questão espírita que eles fingem desconhecer, mas que muito breve os empolgará. Glória a Deus! Ajudado por espíritos superiores que me protegem, a nova doutrina, serei um dos exploradores que balizam o vosso roteiro. Jean Renaud. Então, meus irmãos, nós vamos refletir aqui nessa mensagem que ele nos deixa. Então, esse companheiro, ele deixa o plano da Terra, né? Ele parte para o plano espiritual e ele é feliz. E ele nos diz aqui como é esplêndida a nova vida. Nós sabemos que tem muitas pessoas, e até mesmo espíritas, que têm medo desse momento, do nosso retorno ao plano espiritual. Apesar de nós termos estudos, apesar de nós termos a bênção dessas comunicações, dessas revelações, muitas pessoas ainda têm medo, né, desse momento. E eu me lembro muito do professor José Jorge, que ele dizia que ele não tinha medo de desencarnar, absolutamente. Ele tinha vergonha, porque ele sabia que quando ele retornasse ao plano espiritual, que ele não ia ter mais esse corpo, né? Então que todos os pensamentos dele seriam revelados para os que estivessem ali no entorno. E também todas as atitudes, os atos dele também seriam revelados. E é uma coisa que também, quando eu escutei isso, eu comecei a refletir muito, né, naquilo que eu penso, naquilo que eu faço, porque, principalmente agora que eu já tenho um grande número de companheiros que já se encontram no plano espiritual, o Tio Cidinha, o professor José Jorge, e Elvira e outros mais, né? Aí eu, de vez em quando, eu tenho que parar para pensar, né? Como que eles estão me vendo, porque eu tenho que ser fiel àquilo que eu aprendo dentro da doutrina. Mas, de vez em quando, vocês sabem que a gente, ser humano, dá umas resvaladas, né? Mas ainda bem que nós temos lá a questão 919 do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho nos diz para nós fazermos a reflexão daquele dia, aí a gente para pensar, nossa, mas aqui eu dei uma escorregada. E vamos nos melhorando, né? Porque a nossa proposta reencarnatória é exatamente essa. Por isso que nós viemos para a Terra, justamente para nós nos aperfeiçoarmos um pouquinho mais, e quando voltarmos à Terra ou a outro planeta semelhante, estar numa condição espiritual melhor. Então, voltando aqui, o Jean Renaud, ele vê o esplendor da vida espiritual, né? Ele não vê sofrimento. E aí ele coloca aqui embaixo o seguinte, que ele diz assim: salvei-me não pelo mérito dos meus serviços, mas pelo conhecimento do princípio eterno que me fez evitar as nódoas produzidas pela ignorância na pobre humanidade. E aí nós vamos ver então a importância da doutrina espírita na nossa vida, porque nos faz refletir realmente sobre isso.
E os espíritas dizem, morre bem quem vive bem. Mas o que é viver bem? Né? O viver bem é exatamente nós termos a certeza que a nossa bagagem de vícios, de coisas negativas que nós trouxemos de outras encarnações, elas têm que começar a ser jogadas aqui na Terra. Nós não podemos voltar com tanta bagagem. Sabemos que não vamos sair daqui como espíritos puros, absolutamente. Sabemos que ainda temos pela nossa frente de espíritos, né, na nossa jornada de espíritos imortais que somos, uma longa caminhada de reencarnações até nós atingirmos o ápice da perfeição, que é o destino de todos nós, espíritos criados por Deus, nosso Pai. Viu? E ele então diz que o que salvou ele foi exatamente esse conhecimento. E é uma coisa que nós podemos realmente começar a trabalhar. Nós devemos começar a trabalhar, porque o Jean Renaud, ele desencarna relativamente novo. E as pessoas então até ficam entristecidas. Poxa, tão novo, poderia ter ficado um pouco mais. Então, por isso aí, nos deixando claro que nenhum de nós sabe o momento do retorno ao plano espiritual. Né? Então, esse trabalho nosso de preparo para a nossa volta, ele tem que ser constante. E essa pandemia, ela veio trazer para nós exatamente isso, muita reflexão, porque nós fomos obrigados, ainda estamos sendo, né, obrigados a ficar um pouco mais isolados, a nos limitarmos em convívio social e tudo mais. Isso tudo para nós refletirmos por que isso tudo está acontecendo. E está bem claro que nós estamos passando pela transição planetária, não tenhamos dúvida disso. Né? Então é um momento de reflexão nosso e também é um momento de nós revermos os nossos valores. E como é que nós vamos fazer para nós nos prepararmos para o nosso desencarne, que não sabemos o momento que vai ser, né? Não temos a mínima noção da hora que vai chegar. Sabe, quem trabalha no hospital, nós sabemos que às vezes o paciente chega lá já em condições críticas, que gravíssimas e tudo mais, e que de repente não se sabe por que ele retorna ao equilíbrio físico e tem alta e tudo mais. Então, quer dizer, nós não podemos prever. Não podemos dizer, não, está com uma determinada doença, daqui a 2, 3 meses você vai partir. Não, não podemos prever isso, porque quem sabe a hora é o nosso Pai Criador. Mas lá no nosso preparo tem que ser diário. Como o Jean Renaud nos fala aqui, né? E aí, aqui nós na Terra, nós sabemos que ainda temos muitos vícios, muitas situações a acertar, nos deixamos ainda envolver em mágoas que já não deveríamos, ainda trazemos dentro de nós orgulho, vaidade, egoísmo, inveja, maledicência. Então, tudo isso nós temos que começar a trabalhar nos nossos corações. Se eu estou com mágoa de alguém, eu tenho que começar a resolver isso imediatamente. Porque Jesus nos diz, né, que nós temos que resolver as situações enquanto estamos a caminho. Que é o caminho? Enquanto você está aqui na Terra. Porque depois, quando você parte do plano espiritual, as coisas complicam. Complicam para você e talvez também para o outro. Então, mágoa é uma coisa que nós não podemos ter. Não podemos ter. E nós sabemos também que nós somos colocados, reencarnamos, muitas vezes, né, envolvidos com desafetos do passado, justamente para que a lei de amor se faça presente
que nós consigamos, para que nós possamos conseguir perdoar os nossos algozes ou sermos perdoados. Então, nós vamos ver dentro de famílias consanguíneas situações que a gente diz: poxa, não é possível uma situação dessa. Quem está de fora vê claramente ali que está ocorrendo um ajuste, que aquelas engrenagens elas precisam ser limadas para poder se encaixar, não é? Então são esses trabalhos, começando pela própria família, que nós temos que fazer dentro de nós. Termos mais compreensão com aquele familiar que de vez em quando nos alfineta, sabemos que existe isso. Temos que nos colocar principalmente no lugar do outro. Por que ele está agindo dessa forma comigo? Colega de trabalho, vizinho, pessoas da comunidade, pessoas da casa religiosa as quais nós frequentamos, seja a religião qual for. Nós sabemos que não é porque estamos dentro de uma casa religiosa que somos anjos, não somos, né? Então temos situações ainda que nos incomodam. Mas por que aquela situação está me incomodando? Por que eu me incomodo com a atitude do meu companheiro de jornada, seja no trabalho, seja na casa espírita, seja no templo, seja lá onde for? Então esse trabalho é um trabalho que nós temos que fazer diariamente, né? Porque não sabemos o momento do nosso retorno. E ele nos fala aqui com relação ao momento que ele desencarna relativamente novo, né? E ele diz assim: a minha tarefa está terminada. E às vezes a gente diz: mas poxa, tão novo, mas ele terminou a tarefa daquele espírito. Ele veio justamente para acertar determinadas situações e terminou a tarefa dele e ele retorna ao plano espiritual. Não tem mais o que fazer aqui na Terra. Agora volta para o plano espiritual para se atualizar, né, dentro das leis, a se preparar para uma nova encarnação. E isso nós não podemos questionar, né? Porque muitas pessoas questionam até Deus. Mas por que levou fulano tão novo? Por que não foi um mais velho, né? Mas os desígnios de Deus que são sábios. E quando nós nos organizamos para reencarnar, nós sabemos os momentos que vamos passar e também sabemos que o tempo que estaremos aqui na Terra. Então, meus irmãos, aqui refletindo sobre essa mensagem do Jean Renaud, esse preparo para a nossa volta ao plano espiritual tem que ser um preparo diário. Não podemos ficar esperando para amanhã. Então, se temos alguma desavença em família, se temos alguma desavença em trabalho, com o vizinho, na comunidade, seja onde for, que possamos ter a coragem de começar a diluir isso tudo no infinito amor de Deus. Muitas vezes dentro da própria família nós não temos condição de nos acertarmos com algum membro, né, que houve algum estremecimento e não temos condição de nos acertar diretamente. E o que eu tenho que fazer? Vamos começar a orar para que aquela vibração negativa que existe entre eu e o outro, ela se dilua no amor infinito de Deus. Comecemos por aí, mas comecemos com frequência. Não é fazer uma prece hoje pedindo isso e depois parar. Nós sabemos da importância da continuidade da prece. Nós sabemos a importância da prece e sabemos que as preces elas nunca ficam perdidas. Sabemos que existem núcleos espirituais que fazem a recepção das nossas preces. Sabemos que existem núcleos espirituais que são especializados em diluir essas desavenças entre familiares, entre seres humanos.
Então, que as nossas preces com relação àqueles que nós nos deixamos ofender, porque, como o André Luiz nos coloca lá no Agenda Cristã, ele nos diz que a ofensa só existe no ouvido de quem arrepende, né? Então, se a pessoa tentou te ofender, mas aquela ofensa entrou pelo ouvido, saiu pelo outro, você não se sentiu ofendido. Mas, às vezes, o nosso orgulho, né? A nossa vaidade ainda retém. Então nós vamos começar a fazer as nossas preces pedindo a Deus que ilumine aquele companheiro e que nós possamos diluir o nosso egoísmo e entender o outro. É esse o nosso preparo. E aqui com relação a esse desencarne prematuro, eu estou me lembrando agora de uma situação que eu, há uns anos atrás, lá na Malé, eu levei uma colega minha para, como é que se diz, fazer uma consulta lá com o doutor Erma, lá na Malé. A sobrinha de uma colega minha foi uma situação muito desagradável e tudo, e essa menina, ela estava para se separar do marido e tudo, tinha uma filhinha, e no momento que esse casal ia se separar, a menina estava com 6, 7 anos por aí, a menina adoece com leucemia. Então, nós levamos o casal lá e eles foram atendidos e ficou em tratamento e tudo mais. E isso já foi lá nos anos 80, e de modo que a menina, na verdade, ela não conseguiu superar a doença, né? Mas nisso que a menina fica doente, acaba que o casal começa a se relacionar outra vez e a mãezinha fica grávida. Ela engravida, a filhinha ainda era viva. E quando ela é engravida de gêmeos, né? E aí, o que acontece? Tempos depois, a menina desencarna, né? Ela não aguenta o tratamento da leucemia e desencarna, mas os gêmeos, eles nascem. E nascem, o casalzinho foi um casalzinho, um menino normal e a menininha Down. E aí, tempos depois, ela volta lá e o doutor Erma coloca para ela, né, a mensagem da menina, que havia desencarnado, que ela havia cumprido a missão dela e que agora os pais teriam uma grande missão diante daqueles filhos que eles tinham recebido e que tinham débitos com esses espíritos. Então vocês vejam bem, a criança desencarnou, uma menina que aparentemente era saudável, de repente fica doente e desencarna, mas a missão dela ali no momento, ela veio na Terra justamente para unir aqueles dois corações, porque nós não sabemos, meus irmãos, as situações que nós criamos no passado. Então nós temos que ter realmente essa compreensão, temos que ter essa certeza dentro de nós. Aquele espírito veio e no momento de dor para o casal, a doença uniu aquele casal, eles reataram o casamento porque tinham realmente compromisso. A mãezinha engravida de gêmeos e um dos gêmeos, a menininha, Down, e ali eu não tive mais contato com ele, até fiquei ainda com um pouco de contato, mas agora perdi o contato com ele, já tem muitos anos isso. Então nós vemos que essa programação, ela é feita lá em cima, e nós não temos que questionar Deus, nem a espiritualidade, o porquê que partiu na nossa visão, né, pequena de seres encarnados, partiu cedo, né? Poderia ter sido outro. Não nos cabe fazer isso. Nos cabe compreender a missão que viemos cumprir aqui na Terra, compreender os desígnios de Deus e, como Paulo de Tarso nos diz, em tudo dai graças.
Em tudo dai graças. É o que Paulo de Tarso passa para nós. Nas situações difíceis da vida, vamos dar graças a Deus. Porque aquilo também vai passar. Aquela fase, agora a fase que nós estamos passando, o planeta Terra está numa convulsão só. Essa fase também vai passar. E não tenhamos dúvida que essa grande arrumação do planeta vai ser para melhorar o ser humano, vai ser para fazer uma limpeza aqui no planeta Terra e as pessoas começarem a refletir mais no amor, na fraternidade, na solidariedade, né? no equilíbrio que nós precisamos ter. E é isso que nós temos que refletir. E agora aqui eu trouxe alguma coisa aqui com relação a desencarnes. Eu trouxe um desencarne de Dr. Bezerra de Menezes. Isso aqui está no livro Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert, né? Nos deixou está nos deixando muita saudade. Então eu vou tomar a liberdade de ler como foi a chegada de Dr. Bezerra de Menezes no plano espiritual. Então o livro, o texto da mensagem A Felicidade de Bezerra de Menezes. Aí diz assim: um dia perguntei ao Dr. Bezerra de Menezes qual foi a sua maior felicidade quando chegou ao plano espiritual. Ele respondeu: a minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo e tocando-me, falou suavemente: Bezerra, acorde, Bezerra. Abri os olhos e via bela e radiosa. Minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. Chegaram os meus familiares, os companheiros queridos das hostes espíritas e me vinham saudar. Mas eu ouvia um murmúrio que me parecia vir de fora. Então Celina me disse: venha ver, Bezerra. Ajudando-me a erguer do leito, amparou-me até a sacada e eu vi, meu filho, uma multidão que acenava com ternura e lágrimas nos olhos. Quem são, Celina? Perguntei. Não conheço a ninguém. Quem são? São aqueles a quem você consolou sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. E Dr. Bezerra de Menezes concluiu: a felicidade sem limites existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho para tapetar a senda que um dia percorreremos. Livro Semeador de Estrelas. Então, vocês vejam que as nossas atitudes, elas são importantes para o nosso retorno ao plano espiritual, para a nossa vida no plano espiritual. E aqui, o Dr. Bezerra de Menezes deixa bem claro que a felicidade está nas lágrimas que enxugamos. E qual de nós não pode enxugar uma lágrima do semelhante? Trazendo um olhar amigo, trazendo um aperto de mão. Agora estamos impossibilitados de apertar a mão, mas essa fase com certeza vai passar, não temos dúvida disso. Trazendo uma prece
para aqueles que estão em sofrimento. Voltando aqui nesse momento da pandemia, uma coisa que as religiões trouxeram foi essa frequência de preces a todos aqueles que estão precisando de ajuda. Todas as religiões estão fazendo isso. As casas espíritas, elas têm os horários de prece para esses espíritos. A nossa casa mesmo tem. Eu, particularmente, faço, no mínimo, eu sempre faço as minhas vibrações às 9 da manhã, quando dá, que agora está um pouquinho complicado. Às 6 da tarde é certo eu fazer as minhas vibrações, às 9 da noite também, quando dá. Então, naquela prece que eu faço às 6 horas da tarde, recebemos a orientação da espiritualidade, da casa de Leon Denis, enfim, e da federação, que nós lembrássemos dos companheiros que estão em sofrimento com a Covid ou outras doenças, que lembrássemos dos profissionais de saúde que estão à frente, daqueles que se foram em outros países que estão sofrendo. Então, e isso tudo, à medida que nós vamos elevando os nossos pensamentos, envolvendo em vibrações do amor que nós temos dentro de nós, porque todos nós temos o amor dentro de nós, a questão é que nós precisamos deixar que esse amor flua, que esse amor saia de dentro de nós. E através da prece nós vamos envolvendo esses irmãos. Então, quando nós não podemos abraçar o outro, vamos fazer uma prece. Nós, na nossa casa, temos um grupo, né, de oração para aqueles que necessitam, em horários também pré-fixados, porque sabemos que a espiritualidade superior tem os seus compromissos. Então, nós temos esses horários, onde sabemos que a espiritualidade nos auxilia. E então, vamos fazer pelo menos a prece. Estamos enxugando lágrimas. Vamos nos sentir abraçando esses irmãos em sofrimento. E é isso aí. Aí ele diz assim, das palavras que semeamos no caminho. Quantas pessoas que precisam de um bom dia e que às vezes a gente inadvertidamente passa batido e que não dá um bom dia para a pessoa, né? Como as pessoas assim mais simples se sentem valorizadas quando nós olhamos para ele com um olhar de fraternidade. Você é meu irmão em Cristo, né? Somos filhos do mesmo Pai. E só naquele olhar, aquela pessoa já se sente revigorada. Quando compramos alguma coisa, né, agradecendo a Deus a oportunidade de termos o dinheiro para comprar um alimento, comprar um objeto, né, e vibrando pela pessoa que está nos atendendo ali, isso aí também vai contando. São coisas que vão se somando ao nosso perispírito, porque nós temos que ter bem claro dentro de nós o seguinte, que tudo aquilo que nós pensamos ou fazemos, isso fica marcado no nosso perispírito, seja coisa boa ou seja coisa ruim, não é? Então, se eu começo a criar o hábito de só jogar vibrações boas para o meu irmão, de saúde, de paz, de compreensão, de paciência, aquilo tudo vai sendo agregado ao meu perispírito. E quando eu chegar no plano espiritual, o perispírito vai estar um pouquinho melhor. Agora, se eu deixar que faça morada no meu coração o ódio, o sentimento de vingança, a revolta, o egoísmo, a inveja e outras coisas mais, isso também vai ficar marcado no meu perispírito. Quando eu penso mal do meu vizinho, do meu irmão, seja lá quem for, o primeiro perispírito a ser marcado vai ser o meu. Dependendo da situação vibratória do outro, eu vou acabar atingindo o outro, porque vocês sabem que o pensamento tem poder. Mas o primeiro a ser atingido sou eu. E é isso que nós temos que refletir, porque é isso que nós vamos levar para o plano espiritual para podermos ter uma vida melhor quando chegarmos lá. Eu vou falar aqui rapidinho também
muito interessante. Aqui, eu peguei aqui o desencarne, a chegada ao mundo espiritual do Chico Xavier, que olha, muito interessante. Quem puder, eu gosto muito desse, leia esse livro, é Na Próxima Dimensão, com uma psicografia do Carlos Bacelli. Então, ele diz assim, no início ele diz assim, com relação ao desencarne de Chico, né? Ele diz assim: todos estávamos profundamente emocionados e mais comovidos ficamos quando estacionamos nas vizinhanças do grupo espírita da prece, onde estava sendo realizado o velório com o corpo exposto à visitação pública, observamos uma faixa de luz resplandecente que, pairando sobre a humilde casa de trabalho do médium, a ligava a esferas superiores às quais não tínhamos acesso. Né? Então vocês imaginam esse espírito que foi Chico Xavier, que nos deixou tantos exemplos de fraternidade, de abnegação, de desprendimento total de tudo, de humildade, né? A luz que esse espírito recebia. E no desencarne de Chico Xavier, a espiritualidade nos passou que a luz de Chico Xavier era tanta que, quando ele volta, a força, aquela energia luminosa, ela arrastou uma série de espíritos que precisavam ser socorridos. Então, meus irmãos, nós também temos essa condição de nos melhorarmos para que a nossa luz, ela resplandeça, porque Jesus disse para nós que nós temos luz dentro de nós. Deixe que a tua luz ilumine, deixe vibrar a tua luz, deixe que a tua luz saia de você. E nós temos que ter essa certeza que nós somos luz, a luz do mundo também, um pouquinho de cada vela que nós representamos na humanidade, ela vai iluminando aqueles que encontram conosco no caminho. Nós temos que deixar que essa luz, ela resplandeça. Não podemos deixar a nossa luz embaixo do móvel, né? Nós temos que colocar a luz acima do móvel para que ela ilumine o ambiente. Então, não tenhamos dúvida que todos nós temos luz, nós não somos apagados. Agora, depende de nós fazermos com que essa luz que existe em nós, em cada um de nós, essa luz que emana de Deus nosso Pai, que ela aumente. E para aumentarmos essa luz, o que nós temos que fazer? Utilizar os nossos pensamentos em coisas positivas, utilizar as nossas palavras em amor, em compreensão, em alegria, porque Deus não quer nenhum de nós tristes. Aí eu estou passando por uma situação muito difícil, disso, daquilo, não reclama. Sabe por quê? Quando a gente, outro dia eu tive, acho que foi o Haroldo que falou, reclamar. Então, clamar é chamar, né? É pedir, não é isso? Então, quando eu reclamo de alguma coisa, eu estou pedindo aquilo de novo, é uma repetição. E clamo o clamor. Então, se eu começar a reclamar, estou assim, estou assado, estou ensopado, eu estou atraindo mais aquilo para mim. Então, aprende a não reclamar, até por questão de inteligência. Em tudo, dai graças a Deus. Porque aquilo também passa. Está doendo? Tá, mas vai passar. Entendeu? Nada é eterno. E é essa visão que nós temos que ter, meus irmãos, para que possamos chegar no plano espiritual melhores. Eu sei que a hora já está acabando aqui, tinha tanta coisa que eu queria falar para vocês, mas só aqui, encerrando aqui, peraí. Deixa eu ver aqui meu Deus, do nosso querido irmão Jacó.
ele nos fala aqui que quando ele está retornando ao plano espiritual, né, está sendo levado ao plano espiritual, ele vê assim uns seres que ele achava que eram seres alados, e eram seres alados e que na verdade eram crianças que estavam recebendo uma professora que estava retornando ao plano espiritual. Então essas crianças vinham fazer a recepção dessa professora, né? Ele diz assim, não são aves e sim crianças, estou informado que viriam buscar a nossa irmã e designou a professora cujo corpo espiritual se caracterizava por formosas radiações de luz. Então, aqui é muito interessante, se vocês tiverem chance de ler, é o livro Voltei, do irmão Jacó. A missão do professor aqui na Terra é muito importante, né? A missão do professor, porque ele auxilia a formação das mentes, não é isso? E nós, pais, avós e todos que temos responsabilidade na formação dos nossos queridos, nós temos também que começar a incutir essas coisas boas no coraçãozinho dele. Então, meus irmãos, vamos agradecer a Deus esse momento e vamos fazer a nossa prece, encerrando o nosso estudo. Eu agradeço a vocês a atenção e que Deus, nosso Pai, nos ilumine hoje e sempre. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor meu Deus, muito estamos agradecidos por esses momentos, Pai, que passamos aqui refletindo sobre o nosso retorno ao plano espiritual, que não sabemos o momento, Pai, mas que com o estudo de hoje vamos buscar a força necessária para nos reformularmos a cada instante, para que quando chegar a nossa hora, o nosso momento do retorno, estejamos com a nossa bagagem de vícios bem mais leve de quando aqui chegamos. Envolve, Pai querido, a todos os teus filhos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Abençoa, Pai, a todos aqueles que estão passando por dores morais, por dores físicas, por dores espirituais, emocionais, que todos esses teus filhos sejam sustentados no teu amor infinito e que se sintam amparados por ti e fortalecidos na vontade de continuar a caminhada. Abençoa a nossa casa, todos os trabalhos aqui realizados, abençoa a todas as casas espíritas e todas as casas religiosas que estão dando tanto apoio ao momento de sofrimento que a Terra está passando. E assim, Pai querido, envolvidos no teu amor, agradecidos por esses momentos, te pedimos a permissão para encerrarmos o nosso pequeno estudo da noite de hoje. Se conosco, Pai, porque ainda muito precisamos de Ti. Graças a Deus.